tarde, gente. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho de informação para vocês, porque é de extrema importância a gente falar sobre a saúde da mulher, porque a gente tem vários tratamentos na fisioterapia que as pessoas não imaginam que tem, o quanto a gente pode ajudar. Então hoje eu vim trazer para vocês a importância da fisioterapia na saúde da mulher, no tratamento do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Então, vamos falar um pouquinho sobre o câncer. O que é o câncer de mama? É uma doença causada pela multiplicação de células defeituosas, onde que vai formar tumores malignos que pode passar por metástase, se espalhar para outros órgãos. E com as mulheres, a maior taxa de morte é de câncer de mama. A cada 100 mil mulheres, 66% das mulheres elas podem ter casos de câncer de mama. A maioria desses casos são mulheres acima de 50 anos. Não que mulheres abaixo disso não vai ter, também tem. Hoje está aumentando os casos cada vez mais. Mas de forma preventiva, como a gente tem feito exames, então está sendo detectado cada vez mais cedo. E quais são esses fatores de riscos? Tem fatores comportamentais que são modificáveis, como sedentarismo, álcool, tabagismo, má alimentação, mau hábito de saúde, você não ficar de olho na sua saúde, comer mal, não praticar exercício físico. Então, essas coisas são coisas que dá pra gente modificar para ter uma qualidade de vida melhor e reduzir o risco de ter câncer. Também hoje em dia saiu estudos que quando a gente pratica atividade física, a menor a chance dessas células se multiplicarem errado e da mutação genética. Tem os fatores B, que é os reprodutivos e hormonais. São pessoas que menstruaram muito cedo ou entraram na menopausa tardia, não tiveram filhos ou tiveram gestações após os 30 anos. E pessoas também que foram expostas a anticoncepcionais muito cedo ou terapia de reposição hormonal muito cedo. São fatores de riscos para que a pessoa venha ter o câncer de mama, venha ter essa mutação celular. Fatores genéticos que não são modificáveis é a idade, o histórico familiar, quando tem muito histórico na família, de mãe, irmã, tias. Então é bom ir rastreando, porque você também pode ter algum gene para ter o câncer, desenvolver o câncer. E mutação das células, BRCA1 e BRCA2, que é de 50% a 10% dos casos. Então, o diagnóstico quanto mais precoce feito, melhor para o tratamento. Porque quando a gente diagnostica o câncer cedo, então você vai ter mais chance de ter vários tipos de tratamento que vai conseguir matar aquelas células cancerígenas, ou então minimizar o caso. Como que a gente consegue detectar? Primeiro é com autoexame, que é com um toque na mama. Você vai conseguir ver um nódulo fixo, durinho. Você, a partir desse momento que você toca e vê esse nódulo diferente, ele é fixo, aí você já sente um sinalzinho de alerta. Coloração de pele, secreção no mamilo. O ano passado eu tive uma paciente que ela tinha tido o câncer há mais de 10 anos, mas continuava no tratamento de acompanhamento da remissão do câncer. Só que no início do ano, ela falou que era por conta da radioterapia. A mama dela começou a ficar avermelhada. Ela não deu atenção. Aí ela continuou falando assim, aí eu falava com ela, vai Augusta, vai no médico, ver o que é, fala que você é uma mastologista. Só que nisso, ela não deu atenção. Quando foi, era tarde demais, já era o câncer que tinha voltado. E infelizmente já estava muito avançado para conseguir o tratamento. Então é de extrema importância que fique de olho nesses pequenos sinais. Também o rastreio é feito pela mamografia. Quando eles começam a ver os nódulos, primeiro eles fazem a ultrassom e depois disso pede a mamografia. É mais comum entre mulheres de 50 e 60 anos ser solicitado esse exame, mas quando tem algo de estranho desses sinais que aparecem, eles acabam solicitando mais cedo para fazer esses exames. E qual é o tipo de tratamento? Primeiro tem o tratamento cirúrgico, que é a remoção total da mama ou parcial. Às vezes só tira um pedacinho quadrante da mama
e não é necessário tirar todo. Quando o tumor é mais agressivo, o ideal é que tire a mama inteira ou então as duas. E também esvaziar as HTs de linfonodos, que são onde faz a drenagem no corpo, por isso que faz a drenagem. Se você não tirar esses linfonodos, pode espalhar células cancerígenas para outros órgãos. Aí sim dá metástase. Então, primeiro é cirúrgico, dependendo do caso, é bem a radioterapia, lá em cima daquele tecido, principalmente quando a pessoa não faz a mastectomia total, costuma fazer a rádio, quando faz a parcial, só tira o quadrante. Aí queima, o que a rádio faz? Ela queima aquele tecido, não vai direto só no câncer, queima os tecidos adjacentes do local. Então, onde pode vir acarretar sequelas para o movimento. Aí temos a quimioterapia, para matar as células, vai diretamente nas células. Temos a terapia hormonal, que é bloqueio, porque os cânceres se alimentam dos hormônios. Então, eles têm que bloquear, principalmente o estrogênio e a progesterona. Então, eles fazem um bloqueio, onde inicia até mesmo uma menopausa medicamentosa, uma menopausa precoce, dependendo da idade. Tem a terapia-alvo, que vai direto mesmo aonde está o problema, na célula. E tem a imunoterapia, que é uma terapia de imuno para combater o tumor, também vai direto atacar o tumor. Sim, depois desses tratamentos, tem um processo, a pessoa passa pela cirurgia, a pessoa passa pelo processo de radioterapia. Então, tem a fisioterapia, que é de extrema importância para essa mulher. É o que vai devolver funcionalidade nas atividades de vida diária. Porque quando a gente faz a remoção da mama, a gente atinge a musculatura. Então, tem um bloqueio. A gente consegue levantar o braço, mexer para frente, para trás. No início da minha carreira, eu trabalhei muito com uma associação das amigas da mama. Então, a gente trabalhava com muito paciente de câncer de mama. Então, essas pacientes, elas chegavam com limitação de movimento, muitas delas. Quando fazia os faseamentos de linfonodos, girava os linfonodos, tinha o edema no braço, o braço incha. Então, tem que ter a recomendação dessa paciente, não usar muito aquele braço, não pegar muito peso, não pode bloquear totalmente o movimento, porque é necessário, mas tem as suas recomendações. Então, a fisioterapia, ela vem com o papel de evitar complicações pós-cirurgia. Tem pessoas que conseguem chegar à fisioterapia antes da cirurgia. Nesse caso, a gente vai avaliar como que é o movimento dessa mulher, o movimento desse braço, onde que vai ser atingido na operação, ou quando se for tirar as duas mamas. A gente vai trabalhar os dois braços, mas sempre trabalhando dos dois lados também, mesmo que não opere do outro, para acompanhar o fortalecimento. Então, a gente vai avaliar o arco de movimento dessa paciente, para quando voltar dessa cirurgia, ela ter um braço forte e funcional. Fez o esvaziamento dos linfonodos, como eu já tinha falado, então a gente vai trabalhar a drenagem linfática para não ter o que a gente chama de lipedema no braço, que vai inchar e fica difícil de retornar aquele tamanho que era originalmente, por causa do sistema linfático. E também para evitar que tenha seroma. Seroma é um inchaço de líquido que ele vai ficando durinho, aí fica vermelho, o tecido, dói. Então a fisioterapia vai trabalhar em cima disso, para que não tenha essa complicação. Aí depois foi o fortalecimento, depois que a gente olhou esse arco de movimento, fez essa drenagem, usou bandagem, que aí a gente pode enfaixar para que não tenha esse edema. Aí vem o fortalecimento para melhorar, porque quando a gente mexe nas estruturas do corpo, também altera a postura. Muitas das vezes a gente fica mais retraído, com o peitoral mais fechado. Então a gente tem que trabalhar para abrir essa postura novamente, trabalhar a postura, porque o equilíbrio, porque quando a gente mexe com a postura, a gente também mexe com o equilíbrio. E nisso, quando a gente também faz a operação nessa área, a gente fica com uma restrição respiratória. A expansão pulmonar, ela diminui. Então, a fisioterapia, ela também atua na respiração, facilitando a abertura e fechamento de costelas, que fica difícil para o paciente quando opera, e também ter mais oxigênio. E nisso, quando a gente trabalha tudo isso com a fisioterapia,
a gente ganha qualidade de vida e bem-estar ao paciente, porque consegue ser funcional. Porque a mulher, ela tem que arrumar casa, tem comida para fazer, muitas têm filhos, tem muitas tarefas, dirigir também. Então, com a fisioterapia, a mulher vai ter essa qualidade de vida de retomar as atividades dela diária, ela conseguir agir com normalidade após a cirurgia, após o tratamento. Agora a gente vai falar um pouquinho também, aproveitando, por mais que seja do câncer de mama, mas uma coisa que tem atacado muitas mulheres hoje em dia é o câncer de colo de útero. É uma coisa que tem sido muito comum, eu tenho pego muito no meu consultório, e até meninas mais novas também. O câncer de colo de útero, ele é um câncer com uma doença pelo vírus HPV, sexualmente transmissível. Muitas mulheres, elas acabam pegando esse vírus sem saber que o parceiro tem, porque às vezes o parceiro não tem. E o homem, ele não faz o exame igual a mulher faz preventivamente, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. E atualmente vem crescendo muito. O câncer de colo de útero, ele é o terceiro índice de câncer que vem atacando as mulheres, vem até matando mesmo, porque tem mulheres, eu tô com uma paciente agora lá em Teresópolis, ela ficou 2 anos para ser diagnosticada, ela estava indo no SUS, o SUS, até dar o diagnóstico para ela, nenhum médico, até pagando, não dava a atenção devida às queixas dela, que era um câncer de colo de útero. Então, até chegar o resultado, foi um câncer bem avançado. Então, é de extrema importância que a gente faça não só o Papa Nicolau, como o exame de sangue. Não deu atenção ao primeiro médico, procura um outro, um segundo, um terceiro, até achar aqueles sintomas que você está sentindo que não é normal. E os fatores de risco de pegar o câncer? 99% dos casos, câncer de útero é pelo HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível. A maioria das vezes o organismo elimina de forma espontânea, outras não. Também tenho uma outra paciente que ela teve relação com 19 anos, aí depois ela entrou para a igreja e preferiu não ter relação até o casamento dela. Com 29 anos ela teve relação novamente com o parceiro dela, com o marido, e nisso ela descobriu que ela estava com HPV. Só que para manifestar esse HPV do jeito que manifestou, não seria possível ela ter pílula com 19 e 18 anos. Então, provavelmente, foi o marido dela que transmitiu, não que ele traiu. Ele carregava o vírus, só que o homem não manifesta a doença. E quando a pessoa tem uma queixa, um mal, assim, dos ginecologistas até, não de todos, mas alguns, é só tratar um indivíduo. Não, tem que tratar o parceiro, o casal. Porque os dois acarretam o fungo, o vírus, no caso se for candidíase também, os dois têm que ser tratados. E o diagnóstico é feito pelo Papa Nicolau, teste de HPV, sangue, a gente faz um teste com o exame de sangue se der positivo no Papa Nicolau. Assim, o que eles pedem para fazer na Organização Mundial da Saúde, na OMS? Fazer preventivo nos primeiros anos, que iniciou a relação vida sexual, e depois de 3 em 3 anos. Só que eu vejo, tá, as pessoas que têm vários parceiros, até pessoas que não têm vários parceiros. Eu tive uma paciente que ela fez o exame de Papa Nicolau no início do ano, passou 8 meses e ela foi repetir porque ela é médica e estava sentindo alguns sintomas estranhos. Com menos de 8 meses ela desenvolveu o câncer de colo de útero. Só que dela evoluiu muito rápido, onde ela teve que fazer cirurgia. Também esvaziou cadeia de linfonodos e teve que fazer radioterapia e bracterapia, onde que vai acarretando mais complicações devido ao tratamento. Quanto mais tratamento você faz, mais complicações você tem no seu corpo. E os sinais sangramento anormal vaginal, não fica só na menstruação. Essa minha paciente lá de Teresópolis, que eu falei no primeiro caso, que demorou 2 anos para ser diagnosticada, ela sangrava direto. Os médicos não faziam exame nela, não diagnosticavam, deixavam meio assim indicado, falava que era mioma, mas não estava mioma nos exames. E assim ela foi até encontrar uma médica onde que conseguiu diagnosticar. Dor pélvica, da dor pélvica crônica,
porque é uma lesão que faz no colo do útero. E essa lesão pode se espalhar na região pélvica e nisso a pessoa vai ter uma dor. No diagnóstico, depois que você faz o Papa Nicolau, faz o teste HPV, aí tem a biópsia de lesão suspeita e tem a cupuloscopia, que é a biópsia, que é uma câmerazinha onde vai ver o tipo de lesão, como é que é. O diagnóstico cedo é de extrema importância para a cura e para as menores complicações do corpo, para as menores complicações do câncer no corpo da mulher. E como que é feito esse tratamento? Cirurgicamente, tem pessoas que tiram só um pedacinho do colo do útero, tem pessoas que fazem esterectomia total e tem gente que faz esterectomia, mas esvaziamento de linfonodos. Tem gente que tira só parcialmente o colo do útero, mas também faz a remoção dos linfonodos. Radioterapia, que queima ali o local pélvico. Quimioterapia, que é o dos medicamentos para controlar o câncer. E a bracioterapia também, acho que vamos ter a bracioterapia, que também queima o tecido, vai direto no canal vaginal e vai queimando. Então essa mulher que ela faz a terapia-alvo, que é direcionada, faz a radioterapia, a quimioterapia já promove um ressecamento vaginal por causa da menopausa precoce, ou então a menopausa medicamentosa, onde já vai ter uma que a gente chama de estenose vaginal, que é o fechamento do canal vaginal. A partir disso, então, vai surgindo mais complicações. A mulher que ela faz rádio fica mais aderido esse tecido da vagina, e com a bracioterapia também, porque queima o tecido. Então é de extrema importância que essa paciente ela faça a fisioterapia pélvica. Por quê? O que é a fisioterapia pélvica? Ela vai trazer para essa paciente? Ela vai trazer qualidade de vida. Porque essa paciente ela pode acarretar com uma infecção urinária, porque como queimou essa área aqui, ela fica com dificuldade de relaxar e esvaziar completamente a bexiga. Essa musculatura ela fica enfraquecida porque ela foi queimada. Então a gente precisa fortalecer para essa paciente, ela não tem incontinência urinária. Além da incontinência urinária, a paciente que ela vem fazendo a rádio e a bracioterapia, ela também pode ter estenose anal, que é o que a gente fala anismo também, que é o fechamento do ânus. Então ela fica com dificuldade de evacuar. Essa motilidade do intestino, ela vai ficando mais lenta, onde essa paciente ela tem dificuldade de evacuar, que interfere também na vida dessa paciente. Aí a fisioterapia pélvica ela vai entrar depois da cirurgia com redução de aderência, porque o tecido às vezes fica preso, na rádio também, na braca também, porque queima. Então a gente tem que liberar todo esse tecido para ela não sentir dor. A gente, com os exercícios pélvicos de contração, a gente estimula a melhora da lubrificação vaginal. Então é de extrema importância que essa mulher ela faça a fisioterapia por conta até mesmo da vida sexual, porque a vida sexual, o sexo é qualidade de vida. E essa mulher ela já passou por tanta coisa no tratamento, e ficar sem a vida sexual mexe muito com o psicológico também e com a saúde. Então é de extrema importância que essa paciente ela faça a fisioterapia pélvica para ela retomar a vida dela, porque é qualidade de vida. Então, como que é feita essa intervenção fisioterapêutica? Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, treino respiratório de postura, porque novamente, quando a gente retrai um tecido, mexe com a postura e com a respiração. Como esse assoalho pélvico ficou tenso devido a diversos tratamentos que foi feito nele. Então, a gente vai aplicar técnicas de relaxamento, de liberação miofascial e orientações de saúde e cuidado íntimo para essa paciente. E essa paciente também, o que eu sempre faço com minhas pacientes, eu sempre falo que o sucesso de um tratamento é ter um acompanhamento diário, não é só se limitar ao consultório. Eu sempre peço para minhas pacientes comprarem os equipamentos delas para ter em casa para praticar todos os dias os exercícios, para que não venha ter estenose vaginal e venha ter um conforto para urinar, para evacuar, para ter relação, toda essa área pélvica ter conforto e ela retomar as atividades dela. É de extrema importância essa mulher ter a ajuda funcional da fisioterapia, mas também a ajuda psicológica, tanto da mulher que teve o câncer de mama e o câncer de colo de útero, entre outros cânceres,
porque tem a recuperação funcional, mas também a gente mexe muito com o emocional, com a autoestima, e a gente precisa desse acompanhamento psicológico para poder favorecer o retorno das atividades diárias e da sexualidade de uma forma saudável. Então, a fisioterapia pélvica, a fisioterapia em geral, oncológica, ela vem com extrema importância para ajudar essa mulher, porque ela já passou por tantas coisas. Se não tiver um tratamento adequado para ela, orientações, vai ser difícil ela retomar o estilo de vida que ela tinha antes. E uma frasezinha é que tratar o câncer é salvar vidas. E a fisioterapia oncológica e a fisioterapia pélvica, ela garante que essas vidas salvas seja plena com qualidade de vida. Porque a fisioterapia vai trazer uma qualidade, um conforto para ela voltar à rotina dela do dia a dia. E, gente, é isso. Muito obrigada.